Daí, galera, essa planilha que a gente vai ver agora de análise de ações e a de análise de fundos imobiliários, eu envio ela de bônus para quem estiver adquirindo uma das 5 planilhas de controle de investimentos. São planilhas bem simples de utilizar, ali você vai poder registrar seus comentários, acompanhamento individual de cada empresa, vai poder comparar os indicadores que ela vai estar atualizando automaticamente, ela vai estar puxando esses dados do site Fundamentos, no caso da planilha de análise de ações, e a de análise de fundos imobiliários que vai estar puxando os dados do site Funds Explorer. Além do Google Finance também para alguns indicadores ali. E é isso, a edição ficou bem básica, o negócio é raiz, mas o conteúdo ficou bem legal, espero que vocês gostem e não deixem de curtir. Então, abrindo aqui a planilha análise de ações, sempre vai abrir primeiro aqui na aba Leia-me. Basicamente, ela está avisando que quando abrir a planilha, sempre ir aceitando ali, dando OK para atualizar tudo, que ela vai puxar os indicadores lá dos bancos de dados dos sites. Está avisando que as células com esse íconezinho vermelho é porque tem algum comentário explicando alguma coisa dela, né? Explicando que nas abas aqui você vai alterar apenas as células com cor em amarelo. Perguntas aqui para você se guiar na análise também, se o ROI e ROIC são parelhos, que significa boa alocação de capital, analisar o ROI dividido pelo preço sobre valor patrimonial, analisar quanto da receita se transforma em fluxo de caixa operacional, para ver se a empresa é boa geradora de caixa, quanto do CAPEX em comparação ao fluxo de caixa operacional é utilizado, para ver se é um negócio que demanda capital intensivo, se demanda muito CAPEX, o dividend yield da ação, porcentagem de exportação, né, quanto da receita é advinda de exportação, para quais países, se o dólar sobe, beneficia a empresa, se ela tem vantagens competitivas. Então, algumas perguntas aí para estar levantando uma reflexão. E aqui as instruções de uso, que na verdade eu vou passar aqui com vocês. Cada aba dessa representa um setor de empresas, você pode estar renomeando essas abas, pode estar criando novas abas, todas elas são desbloqueadas. E começando aqui então a lista zero, a ideia aqui que você pudesse misturar as suas principais empresas, independente do setor, e daí estar comparando ela pelos indicadores. A lista um eu deixei aqui empresas do setor elétrico. A lista 2 são empresas do setor de seguros, depois tem uma lista para empresas do setor de bancos, construtoras. A lista 5 seria uma lista para outros setores, né? Aqui eu até separei setor de softwares, setor de locadoras de veículos. Lista 6 seriam indústrias, empresas que fabricam commodities, que são mais intensivas de capital, né, de CAPEX para manter suas operações. Daí que você vai poder comparar elas. E a lista 7 eu deixei para empresas turnaround. E aqui no final são duas abas de onde estão sendo puxados indicadores, né, que são do Google Finance e do site Fundamentos, aqui que vai atualizar automaticamente. Então, uma passada rápida por essas abas, começando aqui pela elétrica, todas elas têm essa configuração inicial de tabela, depois aqui para você colocar comentários individuais sobre cada ação. Então vai digitar aqui o código das empresas. Aqui já estão digitados os códigos das principais empresas desse setor, né? Nenhuma é indicação. Se precisar inserir uma nova linha, vem aqui, copia uma linha dessa e insere uma nova linha, inserir células copiadas. Aí você altera só aqui a parte que está em amarelo. Vou colocar aqui a Neo Energia como exemplo. Então você digitou aqui o código, já vai aparecer o título e vai aparecer todos os indicadores da ação. Aqui embaixo você faz o seu comentário individual sobre cada empresa. Então, só digitar o ticker, por exemplo, a Engie. Quando você já coloca aqui o ticker, ele automaticamente cria o hiperlink, avisando que você tem comentário sobre essa empresa aqui embaixo. Então, Engie, por exemplo, se colocarmos aqui sobre a ENBR, vai aparecer também o link dela, né? ENBR. Então, Engie, maior geradora privada de energia do Brasil. Se a gente colocar aqui Alt Enter, a gente consegue dar um Enter dentro da célula. Vamos colocar aqui entrando no segmento de transmissão, né? Isso é muito bom, vai melhorar a recorrência de receita aí da empresa. Aqui tem
comentários sobre esses 3 principais segmentos do setor. Nem vou falar nada porque tem vídeo do Fábio Holder aí explicando muito bem esses segmentos. Continuando na tabela, temos a cotação, a variação, né, do preço no dia, o preço sobre lucro atual, isso aqui tudo puxa do Google Finance. Aqui o preço sobre lucro ideal, você vai ter que preencher manualmente, né? Tem um comentário aqui, é para quem gosta de utilizar esse indicador. Você pode consultar essa média, a média desse indicador em sites como o Oceans 14. Eles têm um gráfico bem legal lá, onde você consegue já de olho puxar uma média, né, ou lançar os dados e fazer a média pelo Excel. As empresas elas costumam tradear em uma média histórica de PL. Então, se você vê que o preço sobre lucro atual está menor do que a média, isso pode estar indicando um momento de compra. Aqui outros dados, valor de mercado, a classificação, né, pelo market cap, se é uma big cap, mid cap, small cap. Aqui tem um comentário como eu fiz essa classificação, você pode estar alterando aí, né, aqui nas condições da fórmula. Aqui o KGR do lucro líquido nos últimos 5 anos, é o crescimento composto do lucro. Você pode estar pegando esse dado diretamente lá no site Status Invest, vindo aqui no site Status Invest, né, a Engie, deixei aberto aqui na Engie, você já vê o dado aqui diretamente, KGR lucro dos 5 anos. Para você considerar esse indicador antes, você precisa ver aqui se esse lucro tem uma constância, se ele tem uma tendência, né? Então a gente pegando aqui da Engie, né, tirando aqui os custos e as receitas, a gente vê aqui que ele tem uma tendência, ele tem uma constância, ela não é uma empresa cíclica. Então a gente pode estar considerando esse indicador aqui nos últimos 5 anos. Então, copiando ali, né, foi um KGR de 10,8. Então vamos lançar aqui na planilha, 10,8. Ele já vai calcular aqui o PEG Ratio. Tem um comentário que se esse indicador for menor do que 1, isso indica que pode ser uma boa compra essa ação, se a gente considerar o preço sobre o lucro que estamos pagando e essa taxa de crescimento. Se essa taxa de crescimento fosse 17%, aqui já ia ficar verdinho, né, porque ia estar menor do que 1. Tem um vídeo do Primo Rico explicando esse indicador que é bem interessante lá, bem didático. Continuando, preço sobre valor patrimonial, o PSR, que é a cotação sobre a receita por ação, dividend yield, enterprise value sobre EBITDA. Esse é um indicador interessante no caso de indústrias. Aqui, margem EBIT, margem líquida, a liquidez corrente, o ROIC, o ROI. Aqui tem comentários sobre o ROIC. ROIC é o lucro operacional pelo capital investido. O ROI a gente sabe que é o lucro líquido pelo patrimônio líquido. E o ROIC, a diferença é que o lucro operacional do ROIC, né, não é o lucro líquido, o lucro operacional é o EBIT menos os impostos, dividido pelo capital investido. E a diferença do capital investido pelo patrimônio líquido é que o capital investido é o patrimônio líquido mais os empréstimos. Então, quando o ROIC ele não é alinhado com o ROI, isso pode estar indicando que a empresa não tem uma boa alocação de capital, porque ela está aumentando a produtividade da empresa, porém ela está perdendo em eficiência. Então, o capital investido ele vai ali dividindo, né? Então, a empresa contraiu dívida, ela aumentou esse capital investido, então ela precisa que o EBIT acompanhe, que o lucro operacional aumente. Então, tem que estar sempre analisando se o ROIC consegue acompanhar o ROI. E até em algumas empresas acontece do ROIC ser maior que o ROI, e isso geralmente é muito bom, né? Significa que a empresa tem um DNA de crescimento, ela aloca muito bem seu capital, aumentando produtividade. O ROI, então, que é o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Aqui o ROI sobre o preço pelo valor patrimonial. Eu sempre gosto de olhar esse indicador, né? Uma empresa que o ROI é alto pode indicar aí que ela tem vantagens competitivas, a margem alta também indica vantagens competitivas, mas quando você compara esse indicador, né, com o preço que você está pagando pelo valor patrimonial, você tem realmente o seu retorno, né? Porque aqui o ROI é o lucro líquido pelo patrimônio líquido, mas se você está pagando aqui, no caso da Engie, pouco mais de 5 vezes por esse patrimônio líquido, na verdade o seu ROI como acionista é de 6%. O seu retorno sobre capital. É só pegarmos aqui a Wish, vamos colocar de exemplo,
A Wiz é uma das empresas na bolsa com o maior ROI. Isso porque o patrimônio líquido dela é muito pouco, ela usa os balcões da Caixa para estar vendendo seguro. E quando você olha a Wiz, você está pagando quase 8 vezes o valor patrimonial dela. Então o mercado ajusta ali o ROI dela para uma média de mercado. Depois aqui, dívida bruta pelo patrimônio líquido, crescimento da receita nos últimos 5 anos, dívida líquida pelo emitida, essa aqui teria que colocar manualmente. E aqui, fórmula de Graham. Essa fórmula vai ser bem interessante lá na aba das indústrias, porque é uma fórmula bem antiga. Ela funcionava muito bem na época em que a maioria das empresas listadas na bolsa eram indústrias. Até porque as condicionantes para ela funcionar são o preço sobre lucro menor do que 15 e o preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,5. E o que a tabela faz aqui, ela vê se essa empresa está atendendo aquelas condicionantes de preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, e ela calcula aqui o preço teto pela fórmula de Graham. Agora vamos para a próxima lista, lista 2, seguros. Também deixei aqui alguns comentários do setor, como funciona a parte operacional das empresas, como elas ganham dinheiro, o que é o float, os índices, índice de sinistralidade, índice combinado, o índice combinado ampliado, enfim. Quem tiver a planilha e se interessar, depois pode dar uma lida aqui. Lista 3, as empresas do setor de bancos. Também deixei alguns comentários aqui. Tem comentário aqui sobre essa queda da taxa de juros, como isso pode impactar a operação dos bancos. Aqui para você colocar comentários individuais de cada empresa. Tem para você colocar manualmente aqui o índice de Basileia e a previsão de devedores duvidosos pelo lucro líquido. Você pode pegar esses dados lá no site Fundamentei, do Eduardo Cavalcante. Abaixo tem comentários sobre o que significam esses indicadores. Outra coisa que eu fiz bem interessante aqui para o setor bancário é essa média dos últimos 10 anos para o preço sobre valor patrimonial, para o ROI, e para o preço sobre lucro. Essa média aqui eu estou puxando dessa aba que eu copiei lá do site do Oceans 14. Eu calculei aqui então essa média dos últimos 10 anos e estou puxando ela aqui para essa aba. E você pode comparar então, principalmente nos bancões, que esse indicador pode ser levado talvez em consideração, você pode comparar essa média dos últimos 10 anos com quanto que a empresa está negociando agora. Pulando agora para a lista 4, construtoras. Aqui tem uma lista de várias construtoras, né? Tem também alguns comentários do setor, como a lei de 2018, que melhorou muito a questão dos distratos que as construtoras vinham sofrendo. Tem comentário também sobre o endividamento das empresas, que no ramo da incorporação ela tem um peso maior, porque a maioria delas estão no regime de tributação sobre a receita, e daí dessa forma os juros eles acabam não descontando da base de cálculo da incidência do imposto. Eu sou engenheiro civil, então eu gosto bastante de acompanhar esse setor. E é um setor que é muito difícil de você fazer uma análise dessas empresas. É um setor bastante cíclico, são poucas as empresas que conseguem ter constância no resultado. Aqui tem alguns critérios de Deep Value Investing que são interessantes para estar analisando essas empresas. Eu não vou me aprofundar, mas aqui tem comentário sobre esses indicadores. E por fim tem as últimas 3 listas, né? Que eu já havia comentado, a lista 5, a lista 6 para indústrias, né? E a lista 7 para turnaround. Não muda em nada essas últimas listas, então vai ter também um espaço para você estar fazendo seus comentários individuais de cada empresa. E demorou bastante o vídeo, mas chegou no fim. Quem tiver sugestão ou dúvida aí de análise de algum setor, mas principalmente quem estiver utilizando a planilha, se precisar pode entrar em contato ou deixa um comentário. Não esquece de curtir o vídeo e até a próxima.